Vender mais no e-commerce não é sobre truques milagrosos ou grandes investimentos, é fazer bem o básico, todos os dias. Muitas pequenas empresas ignoram isso por falta de tempo, conhecimento ou porque estão presas à correria do negócio. O resultado aparece rápido, poucas vendas, margem apertada e muita frustração. E justamente por isso que montei esse guia com 8 dicas realistas para ajudar a organizar o essencial e tomar decisões práticas que realmente fazem diferença no seu e-commerce. Por que pequenas empresas têm tanta dificuldade em vender online? Na prática, o problema raramente é a falta de esforço. O que acontece é uma combinação de fatores comuns. Falta de planejamento claro, decisões tomadas no improviso, pouco controle financeiro, crenças erradas sobre vendas e marketing, foco excessivo apenas em produto ou preço. Desse modo, não basta colocar uma loja no ar ou anunciar nas redes sociais para as vendas acontecerem. E-commerce é gestão, processo e constância. A importância de tratar o e-commerce como um negócio e não como um teste. Para o e-commerce funcionar de verdade, é preciso trabalhar planejamento, controle financeiro, processos bem definidos, análise constante de dados, enfim, é preciso ter muita organização. Não é sobre ser complexo, mas sim ser consistente, e esses 8 passos vão mostrar isso de uma forma bem realista. Então vamos lá. Comece pelo básico. Para prosperar em marketplaces é fundamental ir além da intuição, e a escolha dos produtos deve ser uma decisão estratégica, embasada em dados e tendências. Até porque um produto de sucesso em marketplace geralmente possui algumas características essenciais, como resolve um problema real. Produtos que oferecem soluções para necessidades ou dores dos consumidores têm um apelo natural e maior potencial de venda. Alta demanda e baixa concorrência. Encontrar um nicho onde há muitos compradores e poucos vendedores pode gerar lucros significativos. Boa margem de lucro. A viabilidade financeira é crucial. É preciso garantir que o preço de venda cubra os custos e ainda gere um retorno satisfatório. Potencial de branding. Produtos que permitem a construção de uma marca, com uma história e valores que se conectam com o público, tendem a fidelizar clientes. Dificuldade de encontrar. Oferecer produtos que não são facilmente encontrados em lojas físicas ou em outros e-commerces pode criar um diferencial competitivo. Dessa forma, a análise de mercado é o que separa quem vende por sorte de quem vende com consistência. Ela ajuda a identificar oportunidades, antecipar tendências e evitar erros caros. Sem ela, os empreendedores e profissionais acabam jogando no escuro, e quando isso acontece, o risco de perder dinheiro com produtos errados é enorme. Por isso, se você quer ter resultados de verdade, olhe para os dados. Entenda o que as pessoas estão comprando, o que tem pouca concorrência e boas margens. 2. Escolha os produtos certos de verdade. E para fugir do achismo, use 3 pilares simples e práticos: demanda, concorrência e margem de lucro. Demanda, o que o público realmente quer comprar. Não adianta gostar de um produto se ninguém está procurando por ele, e algumas formas simples de entender a demanda são: análise de tendências. Use o Mercado Livre Tendências para ver o que está em alta. Observe categorias que crescem de forma constante, como casa e decoração, esportes e fitness ou eletrônicos. Pesquise palavras-chave. Veja o que as pessoas estão digitando na barra de busca. Termos recorrentes indicam demanda ativa ou reprimida. Entenda a sazonalidade. Cada produto tem seu momento. Itens de inverno vendem mais no meio do ano, materiais escolares no início. Planejar essas variações faz toda a diferença. Concorrência. Onde há espaço para você? Nem sempre o produto mais popular é o mais lucrativo. Alta demanda com concorrência gigante pode virar uma guerra de preços difícil de vencer. O segredo está em encontrar nichos com espaço para crescer. Evite batalhas de gigantes. Competir com grandes lojas e vendedores oficiais em produtos genéricos é arriscado. Foque em nichos específicos. Por exemplo, em vez de capas de celular, tente capas de celular gamer com proteção militar. Analise os concorrentes. Veja quantos sellers vendem o mesmo produto e qual a reputação deles. Busque demanda média ou alta e concorrência baixa ou moderada. E se você já vende no Mercado Livre, existe uma ferramenta estratégica muito utilizada por profissionais e marcas de sucesso que vendem muito mesmo, que é a John Pulse. Oferece as ferramentas necessárias para dominar o Mercado Livre e ficar sempre à frente dos concorrentes de forma estratégica e lucrativa. Basicamente é uma plataforma de análise de dados desenvolvida para vendedores que buscam escalar seus negócios, fornecendo insights para a escolha de produtos campeões de venda, deixando seu negócio muito mais rentável. Acesse o link na descrição para começar a transformar sua loja no Mercado Livre, ou, se preferir, aponte sua câmera para o QR Code na tela. Além disso, utilize o cupom exclusivo EMPRESA20 para garantir benefícios especiais e acelerar o crescimento do seu negócio. Lembre-se, esses cupons são limitados.
Vender muito é bom, mas vender com lucro é essencial. Dessa forma, faça o cálculo direto. Muita gente calcula o lucro de forma superficial, mas a margem real deve considerar todos os custos. A margem de lucro é o percentual que você vai adicionar sobre o custo total para, de fato, ganhar dinheiro com seu negócio em cada venda. Não existe um número mágico aqui. Você pode definir uma margem percentual, por exemplo, 30%, 50%, 100% sobre o custo, ou um valor fixo. De todas as formas, pense no valor que seu produto ou serviço entrega aos clientes. Um produto artesanal, exclusivo, pode ter uma margem maior. Um produto de giro rápido, talvez uma margem menor, mas você ganha no volume. O importante é que essa margem cubra seus custos, gere lucro para reinvestir e, claro, para o seu sustento. E a fórmula é bem simples. A margem de lucro, porcentagem, é igual ao lucro por unidade dividido por preço de venda vezes 100. Olhe com carinho para os fornecedores e logística. Fornecedores confiáveis são essenciais. Negocie bem, compre em quantidade e priorize qualidade. Logística conta e muito. Produtos leves e pequenos geralmente têm custo de frete menor e menos avarias. Isso aumenta a margem e reduz dor de cabeça. 3. Trabalhe sua presença online focada de fato no seu público-alvo. Ter uma presença online significa estar onde seu cliente está. Isso pode ser redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, YouTube, enfim. Escolha as que o seu público usa mais. Crie conteúdo relevante, interaja, mostre os bastidores. É como fazer marketing digital mais acessível para muitos. Google Meu Negócio. Se você tem um negócio local, é fundamental estar no Google Maps. É gratuito e ajuda muitas pessoas a encontrarem seu endereço, telefone e horário. Site ou blog. Ter um espaço próprio na internet passa profissionalismo e permite que você crie conteúdos mais aprofundados, atraindo clientes que buscam soluções. Assim, isso pode ser um espaço onde você compartilha conhecimento e se posiciona como autoridade. 4. Define a estratégia do seu marketing digital. No universo digital não existe uma única estratégia. O que existe é a combinação de abordagens escolhidas de acordo com seus objetivos, público e recursos, como marketing de conteúdo, inbound e outbound marketing, marketing de afiliados, e-mail marketing, redes sociais, marketing de influência, SEO e palavras-chave, enfim. Então, se quiser conhecer como trabalhar as estratégias de marketing digital, assista esse vídeo que explica exatamente isso, clicando aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 5. Trabalhe as fontes de tráfego. No marketing digital, conteúdo é rei. Isso significa que você não deve apenas vender, mas também educar, informar e entreter seu público. Crie posts, vídeos, artigos que ajudem as pessoas. Isso gera conexão e confiança. 6. Trabalhe as fontes de tráfego. Como o público chega até você. Para que qualquer estratégia de marketing digital funcione, é indispensável compreender de onde vêm as pessoas que acessam seus conteúdos, seus serviços e suas páginas. Em outras palavras, você precisa entender as fontes de tráfego. De forma bem prática, tráfego no marketing digital é o fluxo de visitantes que acessam site, blog, loja virtual ou qualquer outra plataforma online. Ele pode vir de diferentes fontes, como buscas no Google, redes sociais, anúncios pagos, e-mails ou indicações de outros sites, por exemplo. E no mundo digital, quanto mais tráfego, melhor. Mas é importante que o tráfego seja de qualidade, ou seja, quanto mais qualificado for o tráfego, maiores as chances de conversão em vendas ou engajamento. E existem diversos tipos de tráfego, como orgânico, pago, direto, de referência, social, enfim. Da mesma forma, se quiser conhecer como trabalhar as estratégias no marketing digital, assista esse vídeo que explica exatamente isso, clicando aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 6. Pontos básicos que fazem toda a diferença. Agora, algumas estratégias são fundamentais para vender muito e ter sucesso em marketplaces, como boas fotos e descrições. A apresentação do produto é fundamental no ambiente online. Fotos de alta qualidade, descrições detalhadas e persuasivas aumentam a confiança dos compradores e a taxa de conversão. Ofereça um excelente atendimento aos clientes. Um bom atendimento gera avaliações positivas e fideliza clientes. Dessa forma, responda rapidamente às perguntas, resolva problemas de forma eficiente e tenha muita proatividade na comunicação. 3. Gerencie a reputação online. As avaliações e a reputação dos vendedores são cruciais em marketplaces. Logo, busque sempre a excelência para manter uma boa pontuação e atrair mais compradores. 4. Otimize os anúncios. Trabalhe muito bem o SEO, ou seja, use as palavras-chave relevantes nos títulos e descrições dos produtos para melhorar a visibilidade nos resultados de busca dentro do marketplace. 5. Monitore preços e promoções.
A concorrência é constante, então fique atento ou atenta aos preços dos concorrentes e esteja disposto ou disposta a ajustar suas ofertas para se manter competitivo ou competitiva, sem comprometer a margem. 6. Gerencie o estoque de forma eficiente. Evite falta de estoque ou excesso de produtos. Um bom gerenciamento de estoque garante que os produtos certos estejam disponíveis no momento certo. 7. Explore diferentes marketplaces. Diversifique os canais de venda. Estar em mais de um marketplace pode ampliar muito o seu alcance. Enfim, essas práticas simples, mas consistentes, criam uma base sólida para o crescimento. Não é sobre fazer tudo de uma vez, mas sobre melhorar um pouco a cada dia. 7. Utilize técnicas de venda de valor. O segredo está em fazer os clientes comprarem um pouco mais com algo que realmente melhora a experiência deles. Assim, eles saem satisfeitos e sua empresa aumenta o faturamento com o mesmo esforço. Por exemplo, cross-sell. O cross-sell ou venda cruzada é quando você oferece algo complementar ao que o cliente já decidiu comprar. O segredo está na coerência da oferta, ela precisa fazer sentido naquele momento. Quem compra um tênis pode querer uma meia nova, quem faz um curso online pode precisar de um certificado impresso. Enfim, e para aplicar isso no dia a dia, mapeie seus produtos e serviços principais e identifique o que combina com o que. Depois, treine equipe ou pratique você mesmo para identificar o momento certo de oferecer. Pode ser durante o atendimento, no checkout ou até no pós-venda, por exemplo. Tenha em mente que o cross-sell não é empurrar mais produtos, é ajudar o cliente a ter uma experiência completa. Quando bem feito, gera mais satisfação e mais receita. Upsell. O upsell é quando você oferece uma versão superior ou mais completa do que o cliente já ia comprar. É o por pouquinho a mais, você leva o melhor. Essa técnica funciona porque as pessoas estão dispostas a investir um pouco mais quando entendem claramente o que ganham em troca. Por isso, a comparação precisa ser clara e justa. Mostre o valor adicional, não apenas o preço. Um exemplo simples, um plano básico de celular custa R$ 49,00 e o Premium custa R$ 79,00. Mas oferece suporte prioritário e recursos extras. Quando o cliente vê as duas ofertas, lado a lado, o valor extra parece fazer mais sentido. Ou seja, o upsell dá aos clientes a sensação de escolha e valor, e para negócio representa mais faturamento sem esforço adicional. E você, já tentou aplicar alguma dessas estratégias que mostrei até agora no seu negócio? Como montar combos ou oferecer produtos complementares? Conte aqui nos comentários o que funcionou ou o que ainda tem dificuldades de colocar em prática. Sua experiência pode ajudar outros empreendedores também. 8. Analise os dados que realmente importam. Você não precisa de relatórios complexos. Ao invés disso, analise os dados que possam trazer informações relevantes de verdade para o seu negócio, como quantas pessoas visitam sua loja, quantas compram, qual produto vende mais, onde as pessoas desistem da compra, qual ação de marketing gerou o melhor resultado, entre outros pontos. Essas informações simples já ajudam muito na tomada de decisão. E com tudo o que mostrei aqui, saiba que vender muito em marketplaces não é questão de sorte, é resultado de estratégia, atenção aos detalhes e uso inteligente de dados. Quem escolhe bem os produtos, analisa o mercado e cuida da experiência dos clientes, construindo resultados duradouros. O sucesso vem quando você deixa de tentar adivinhar e começar a agir com base em informação e planejamento. E para se preparar ainda mais para conseguir vender muito mais e ter lucros de verdade, trabalhe o seu funil de vendas, estratégia fundamental para ter sucesso com este assunto. Para isso, assista esse vídeo que explica de forma prática e direta ao ponto, clicando aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Esperamos que tenha gostado e se gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para ajudar muito este canal. Obrigado e até a próxima!